Vai e Vem, de Paula Valéria Andrade. De que cor é o trem que você vem? Amarelo louro, azul neném, vermelho, verde bandeira? De que cor é o trem de outra fronteira? Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, França, Espanha? De que cor é a bandeira do trem que vem? De que cor é a fronteira do trem que vem? De que cor vem que você vem? Um brinde à poesia de Paula Valéria. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer, a honra de ter hoje aqui ao meu lado, com um bate-papo, Paula Valéria Andrade. Tudo bem, Paula? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, a honra de estar aqui é minha. Obrigada. Eu que agradeço. Paula, conta um pouquinho, você é carioca, já está há bastante tempo aqui em São Paulo, conta um pouquinho essa sua mudança de estado, por que você veio para São Paulo, veio atrás do quê? Então, exato, eu sou carioca, né? Minha família é toda carioca. Um lado tem uma origem mineira do meu avô, mas é carioca. E aos 21 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. Então, isso foi um baque na nossa vida e tal. E eu comecei a dar aula muito cedo, fui ser professora de pré-escolar, primária e tal. E entrei na universidade. Inclusive, eu dava aula para conseguir arcar com os meus estudos também e tal. E aí, nesse período entre 17 e 21, minha mãe ficou meio desempregada porque o Rio já estava no início desse momento que ele está vivendo agora de mercado de trabalho conturbado, enfim, redução de oportunidades. E aí ela conseguiu um emprego aqui em São Paulo, veio na frente. Eu estava terminando aí na universidade no Rio, eu fiz a PUC no Rio de Janeiro, Desenho Industrial e Comunicação Visual. Quando meu pai faleceu, eu consegui uma bolsa quase integral e ainda tinha que contribuir um pouco, por isso que eu fui trabalhar. E ainda fiquei um pouco no Rio, minha mãe aqui em São Paulo. Só que quando eu passou um tempo, eu vi que eu tive que mudar para cá. E eu consegui também, na época, eu fui para a DPZ do Rio de Janeiro tentar um trabalho, além de dar aula como professora, eu trabalho como designer gráfica e tal. E não tinha vaga no Rio, tinha vaga em São Paulo. E eu resisti muito a vir para São Paulo na época. Porque aquela coisa, eu não queria ficar com a minha mãe, queria ficar sozinha, independente, na minha cidade. Mas não tinha trabalho. Então, quando eu passei no teste da Agência de Publicidade do Rio, que é a DPZ, eles me mandaram para São Paulo, que foi a SAL DPZ. Eu vim para cá, aí vim morar com a minha mãe, e aí eu vim com 21 anos, transferi à universidade, fui para a Universidade de Belas Artes de São Paulo, na qual hoje eu tenho a sorte e a alegria de ser professora na pós-graduação de arte, de direção de arte de cinema, TV e vídeo. Mas foi esse o meu caminho. Eu vim transferida, transferi a universidade, vim estudar aqui, vim morar com a minha mãe, trabalhar nessa agência. E foi lá que eu fui descobrindo que eu não era só uma designer gráfica e que eu acabei indo para a área de rádio e TV, porque eu, muito curiosa, fui visitar esse departamento um dia dentro da agência e falei, poxa, por que eu não estou na TV e eu estou aqui no design gráfico? E aí eu pedi para transferir, comecei a trabalhar lá, fui trabalhar com roteirista, e aí que eu entrei nesse universo de escrever, de cinema, teatro, TV, na verdade cinema e TV, e depois, via publicidade, depois eu fui estudar teatro. Então são consequências, mas São Paulo deu essa abertura para mim, né? Eu vim para cá com 21 anos, e publiquei meu primeiro livro infantil, mas tudo isso aconteceu em São Paulo. Então, na verdade, eu amo muito minha cidade, adoro ser carioca, mas a minha vida profissional é toda paulista, porque eu vim com 21 e a partir desse momento eu comecei a trabalhar aqui. Eu não tenho nenhuma experiência profissional no Rio, a não ser ter sido professora primária e ter dado aula para criança. Todo outro lado foi em São Paulo. Mas antes de falar dos seus livros, conta um pouquinho desse seu outro trabalho artístico também, né? Com cinema, com teatro. Como é que é? Então, como eu falei, eu comecei como designer gráfica, né? Lembre-se que designer gráfica entre final de anos 80 e 90 é antes da internet, antes do web design, antes de tudo isso, não tinha nada digital, era tudo analógico, a gente desenhava, fazia tudo na mão. Eu me lembro que eu era uma designer gráfica para
fazer o texto, a gente tinha que mandar fazer o texto, copiar, colar, era todo um outro processo que Copiar, colar de verdade, né? copiar, colar de verdade. A gente tinha uma régua na prancheta que a gente copiava e colava, a gente mandava tirar a prova para poder fazer a letra, era todo um outro sistema, que hoje é tudo muito mais fácil, né? Então eu vim para cá e, como eu falei, fui para publicidade. E aí na publicidade eu consegui passar para a área de rádio e TV, fui trabalhar como assistente roteirista e fui trabalhar com a parte de produção de cenário e figurino. Só que eu sabia que a minha formação era de desenho industrial, que é produto. Meu TCC, para você ter noção, era sobre uma bolsa de alimentação integral que era é um produto de medicina. Eu trabalhava com embalagens, eu trabalhava com produtos industriais. E aí eu fui migrando, porque eu fui percebendo, eu gostava muito de literatura, desde pequena meu pai me levava em teatro, eu tive uma educação muito aberta para arte e cultura desde pequeno por causa dos meus pais, e eu gostava de ficção, eu gostava de personagem, eu gostava desse outro lado. E aí, mesmo dentro da publicidade, fazendo cenário figurino para isso, eu percebi que eu queria algo mais. Aí eu fui estudar teatro. Estudou teatro onde? Então, entrei no projeto que foi pioneiro na oficina que hoje chamou Oswald de Andrade, que era a oficina Três Rios, um projeto da Imar Labac com o Roberto Lage, que em 1990, que era exatamente uma oficina para formar cenógrafos, figurinistas, iluminadores teatrais. E esse projeto formou algumas pessoas que estão aí no mercado até hoje. O Dan Schuber, por exemplo, saiu de lá como ator, e esse projeto foi o Peer Gynt, do Ibsen, e a partir desse trabalho que a gente montou no Teatro Sérgio Cardoso, eles selecionaram designers e artistas, né, e tinha 5 cenógrafos, 5 figurinistas, 5 iluminadores, 5 sonoplastas, tinha a parte de sonoplastia também, a parte de trilha, e tinha os atores também, mas o mais importante do que não só fazer a oficina dos atores era exatamente o desenvolvimento desses profissionais técnicos, já que as universidades não davam isso. Então eu tive a felicidade de estar na sincronicidade, de entrar nesse momento, conhecer essas pessoas nessa fase, eu estava com 21 anos, né? E eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, porque nesse meio tempo eu ganhei uma bolsa, eu fui estudar lá inglês e voltei. Aí quando eu voltei, eu vim exatamente morar aqui, fazer isso. E aí, a partir do momento que eu entrei no teatro, ele é mais artesanal, eu aprendi a tingir tecido, mexer com figurino, com toda a parte mais artesanal da arte. E aí eu fui descobrindo que eu gostava de ficção, que eu gostava de construir, que eu não queria ir numa loja pegar uma roupa pronta, eu não queria pegar uma coisa pré-fabricada, eu queria fazer do zero. E eu fui descobrindo esse meu processo artesanal, aí fui estudar cinema, né, fui fazer cursos, workshops de cinema, fui trabalhar numa produtora de filmes que eu comecei como assistente de direção de arte da Isabel Georgetti, que é a esposa do Hugo Georgetti. O Georgetti é um cineasta que fez alguns filmes importantes, entre eles O Sábado, Festa. E foi bem no momento do Festa que eu entrei na produtora dele, com um menino. E eu tive a felicidade de encontrar essas pessoas que me ensinaram, me treinaram, porque na verdade, na época que eu entrei nesse mercado, não tinha muita escola. Eu teria que fazer uma faculdade de cinema ou de teatro. Então eu não tinha nem tempo nem condições financeiras para fazer isso. Eu fui me fazendo com workshops e tal, trabalhando com isso. Acabou que eu fui juntei dinheiro, peguei e fui para Londres, fui estudar figurino lá no Victoria Albert Museum, então me especializei como figurinista em Londres, depois eu fui trabalhar com cenografia na Alemanha, porque eu fiz o intercâmbio com o Goethe Instituto, que eu estava estudando alemão. Eu sempre fui muito estudiosa, eu tenho um lado assim, que eu adoro estudar inglês, adoro estudar alemão, adoro estudar arte, adoro estudar tudo que está na minha frente, eu sou muito curiosa. E isso foi me levando para vários lugares, e aí depois que eu fiquei 10 anos trabalhando com isso, eu já tenho 27 anos de carreira nessa área, vou fazer 28, comecei muito cedo. Eu percebi que eu gosto de ficção. E aí eu já escrevia livro infantil e tal, eu comecei a escrever mais, me envolver mais com isso cada vez mais. E aí, nesse meio tempo, só para resumir essa carreira de direção de arte, cenário, figurino, para cinema, teatro, TV, eu tenho 60 espetáculos que eu fiz entre Brasil e Estados Unidos, porque eu também morei nos Estados Unidos depois, fui casada, morei lá. E também fiz mais de 30 filmes, entre publicidade, curta-metragem e longa-metragem. E fui funcionária da TV Cultura um período, onde eu fazia um trabalho chamado linha de produção, que era exatamente, era entre roteiro e essa parte de direção de arte, a parte visual, de produção de arte, né? Então, eu ia na locação para ver o que era necessário dentro da parte da produção de arte, para já passar para o roteiro para trabalhar junto com o roteirista.
Então, desde essa idade, assim, desde jovem, eu sempre trabalhei texto, imagem, filme, teatro, eu fui sempre simultaneamente fazendo isso. Tudo muito antes desse termo multimídia que tem hoje. E hoje eu sou considerada uma artista multimídia, mas na época eu era louca, assim, porque as pessoas falavam, você tem que definir, você não pode fazer figurino, teatro, filme, quem é você? O que você faz? Porque eu ficava fazendo várias coisas, né? Hoje isso é moderno e bacana. Eu sofri muito nos anos 90. As pessoas achavam que eu era perdida, que eu não sabia o que eu queria, que eu não tinha foco. Ainda mais que tudo você tem que ser especialista. E hoje, graças a Deus, né, eu fico feliz que fui convidada pelo Centro Universitário de Belas Artes para dar aula na pós-graduação de Direção de Arte e Cinema. Exatamente o que eu tenho é essa formação multiforme e plural que eu fui me fazendo ao longo das minhas curiosidades e procurando professores aqui e ali, workshops. E eu fiz até design de joias do Senac, eu já fiz uma porção de coisa assim, para entender o que é o design, entender o que é o personagem, entender o que é a interpretação de um texto numa ação dramática. Eu acho que é isso que eu gosto. E isso é muito interessante, né? Porque, assim, a gente, como artista, como escritor, como artista, a gente precisa de várias linguagens, né? Para te dar te abrir possibilidades, né? Mas eu lembro, assim, recentemente, a gente ficou até em dúvida, eu com a Aline, qual era o trabalho do diretor de arte. Aí a gente foi pesquisar, a gente viu alguns vídeos e tal, mas acho que é legal falar para o público, né? O que um diretor de arte faz? O diretor de arte é o cara que vai junto. Você tem um tripé, né, no cinema e na arte audiovisual, que é o diretor geral, né, o diretor de fotografia e o diretor de arte. O diretor geral, claro, tudo parte de um roteiro. Então, também é óbvio, esse tripé é no set de filmagem, porque tudo parte de um roteiro, que a partir disso o diretor pensa como ele vai fazer isso, que linguagem ele vai usar, se ele vai usar expressionista, se ele vai usar naturalista, se ele vai usar realista, se ele vai fazer uma linha mais imaginária de ficção científica ou fantasia, né? Porque existem filmes adultos fantasia, as pessoas também confundem que é só infantil, não é, né? Enfim. Então, ficaria horas aqui falando dos gêneros e dos estilos, mas só para reduzir, né? Assim, para sintetizar. O diretor de arte faz parte desse tripé que ele atende às necessidades e os desejos da criação do diretor no conjunto de uma obra e que o diretor de fotografia junto com ele vai dar a luz e o acabamento do que vai ser captado. O diretor de arte, basicamente, é a figura que controla toda a imagem visual que é captada. O diretor de fotografia é o que capta. Então, esse casamento é muito importante. Eu até falo isso para os meus alunos, porque não existe uma obra bem feita se não houver essa integração de equipe, né? Não adianta fazer um cenário lindo, um figurino que trabalha figura e fundo, então o cenário combina com o figurino, que combina com a maquiagem, que combina com o cabelo, né? Que é o visagismo, que é um setor da direção de arte. E isso não está com a luz correta, não está com a lente correta, o enquadramento correto. Então, por isso que o diretor de arte ele dá o acabamento do que é necessário a fotografia captar, né? Na verdade, um dá acabamento para o outro. São interligados, eles não existem sem essa fusão. E o que seria a direção de arte? A direção de arte é o gerenciamento do conceito, basicamente ele dá o conceito geral para contratar na sua equipe várias áreas que juntas vão criar essa arte conjunta, né? Quer dizer, desculpa até ser redundante, mas enfim, é isso, é um conjunto de artistas que elaboram a arte que vai ser passada nessa imagem que é captada pela fotografia. E o que seria isso? Tem a parte de cenografia, né? Aí tem a cenografia não só construída, como a cenografia de locação. Então, às vezes você vai em monumentos públicos, você tem externas, então isso é locação. E é o diretor de arte que escolhe essa locação. Tudo. Ele tem um briefing, geralmente, sendo isso ficção ou publicidade, ele tem um briefing onde aquilo é passado para ele de acordo com o roteiro. Na verdade, ele lê isso e ele dá inputs, ele dá ideias, né? Ele conversa com o diretor. Não é só o que ele quer, mas ele também tem que sugerir para o diretor. Então, quais são os eixos que o diretor de arte gerencia? Ele, na verdade, ele conceitualiza, ele estipula qual é o estilo e, a partir disso, ele vai criar junto ou exigir criações, porque tem situações que ele não cria, ele exige da equipe dele a criação, mas ele dá a rota. Ele seria, assim, o piloto dessa equipe, mais ou menos, o gerente dessa equipe, né?
E ele tem que azeitar, né? Ele tem que alinhar, afinar muito bem essas relações. Então, quais são as áreas da direção de arte, né? Que a gente, por exemplo, na pós, as pessoas aprendem. A cenografia, que inclui construção e locação, né? A construção tem de estúdio e tem também a externa, né? Um exemplo disso é o Castelo Rá-Tim-Bum, que é a parte externa. Aí você tem maquetes, que você faz também. Enfim, é um âmbito enorme da cenografia. Mas aí tem a locação, tem a parte construída. Aí você tem o que a gente chama de caracterização. A caracterização entra figurino, entra maquiagem. A maquiagem não é só beleza, ela pode ser protética. Então você pode fazer prótese. Um exemplo disso é o The Hours, aquele filme com a Nicole Kidman, que ela fez a Virginia Woolf no nariz, ou um Corcunda de Notre Dame. Então não é só necessariamente uma coisa bela, mas é para caracterizar a figura, né, do personagem. E você tem as maquiagens tipo Hulk, tipo Shrek, que são na linha de fantasia, né? Então você tem esse tipo. Aí você tem também, dentro disso, o visagismo, o cabelo, toda a caracterização. Você tem a parte do design gráfico, porque dentro do cinema, ou desse tipo de direção de arte, você tem um maço de cigarro, se ele está em outro país, tem que ter a embalagem. Você tem o cartaz, não só o cartaz para divulgar o filme. Enfim, eu tenho que trabalhar toda a parte gráfica que aparece no filme. Qualquer coisa que está sendo filmado é responsabilidade a direção de arte. do diretor Então, de arte. os setores aí, cenário, figurino, caracterização, maquiagem. E quem define a paleta de cores, as texturas, a linha estética, é o diretor de arte. A partir de um texto que tem uma data e uma geografia. Então, sem um período e uma geografia, não se faz arte. Por quê? Porque eu vou saber que cidade ele mora, que bairro ele mora, qual é o período, qual é o ano, como a gente vê isso daí. Isso no caso de uma coisa contemporânea. E no caso de uma coisa de época, mais ainda. Então, tudo depende, né? É claro que tem direção de arte que é atual, contemporânea, você vai lá, claro, vai na loja, pega e tal, é um pouco diferente, é simples, você tem contribuições de patrocínios, apoio, você vai em loja, pega objetos, pega figurino e tal, como tem as questões construídas que você tem que fazer do zero, você às vezes tem que, por exemplo, se eu for fazer uma peça do Luís XV na França, um trabalho que eu estou filmando com Maria Antoniette, que foi um filme sobre a rainha Maria Antoniette, então você tem às vezes um coulter para espada que é de outro século, então óbvio que não existe esse objeto para você comprar, e no máximo você tem no museu para pesquisar, então você tem que, a partir dessa pesquisa, mandar alguém desenvolver isso. Você trabalha com artesão, que é o aderecista. Então, só para vocês entenderem, então tem tudo isso, tem o adereço, tem o objeto de cena, todas essas questões de produção estético-artística estão sobre a batuta de um diretor de arte que coordena essa equipe. Já no teatro, já não tem muito esse papel. Eu fiz direção de arte de algumas peças de teatro, até a última, as duas últimas que eu fiz, foi uma em 2012, outra em 2014, que foi uma com a Sandra Pera, né, a diretora Sandra Pera, uma comédia chamada Pirou, que eu fiz exatamente cenário, figurino, maquiagem, tinha um vídeo dentro da peça que passava com cartoon de quadrinhos, então tudo isso foi desenvolvido por alguns profissionais, essa animação de quadrinhos tinha um profissional, mas ele atendia a direção de arte ao que era solicitado, exatamente como se faz uma agência de publicidade. A agência de publicidade tem essa figura muito forte, cinema e TV tem essa figura forte, e teatro é uma coisa mais artesanal que em alguns momentos, algumas produções tem, mas é uma coisa mais recente, nem todo mundo trabalha nesse espectro. Geralmente se faz ou cenógrafo ou figurinista e você vai trabalhando junto. Então aí a gente chega na matéria poesia. E como toda essa sua experiência acaba influenciando ali no seu trabalho poético? Então, eu comecei a escrever desde muito cedo, porque é aquela história que eu acho que todo escritor sente, principalmente poeta, que é: eu preciso falar com alguém e ninguém quer me ouvir, ou não vou também ficar tendo verborrágico, e eu vou escrever para poder colocar o que eu penso em algum lugar. Então, desde jovem, adolescente, eu escrevi e tal, não tinha noção que eu ia virar artista, que eu virei nesse setor, mas eu sempre pus as minhas impressões no papel. E muito cedo comecei a escrever livro infantil por ter sido professora de criança e tal. Foi uma história, eu comecei dando aula para criança. Você escreveu Muzzy, e ganhou o prêmio Jabuti. Pois é. Com 21 anos de idade. Pois é, foi uma surpresa muito boa, porque eu era muito novinha, né? 21 anos, acho que foi o primeiro prêmio Jabuti tão jovem no Brasil. Depois vieram outros autores que conquistaram isso. Mas foi uma surpresa para todo mundo, principalmente para mim.
Porque o Muzzy, eu já dava aula em pré-escola, era professora de pré-escolar, de primário, e eu desenvolvi esse trabalho visual de livro-brinquedo, livro-objeto, e já vinha desenvolvendo, trabalhando em biblioteca e tal. E aí, a BBC de Londres, através da editora que eu trabalhava, eles tinham um curso de inglês com o Muzzy. E eles encomendaram, eles viram os livros que já existiam, que era o Alan Banner, né, Capeteca, que eu fiz junto com a Isis Valéria, que era autora, e fui fazendo ilustração e fui fazendo exatamente, ou seja, jovem, fui fazendo essa, e designer, eu fui fazendo essa questão do livro. Ter peças que depois você montava, ele virava um boneco no final. E o personagem era solto, exatamente como uma questão de teatro, que você tem um personagem que é um fantoche solto andando. Então, isso já foi desenvolvido, tinha sido desenvolvido pela Isis. O que eu dei foi uma cara para isso, um design. E encomendaram mães, eu fiz isso. E eu fiz mais como uma professora autora de livros, numa questão mais educativa, mesmo pedagógica. A ideia era pedagógica para que eles tivessem um lado lúdico para aprender o inglês, que eles pudessem aprender inglês de uma forma agradável e não uma obrigação didática, chata, que cobrasse. Porque tem toda uma tese do Bruno Bettenheim, livro infantil, da qual eu sigo, que é o livro Prazer e o livro Dever. Então, antes do livro Dever entrar na escola e você ser obrigada a saber partes do livro e ser cobrado em teste, você tem que ter o prazer para você ter amor à literatura e ao livro sem ser uma coisa que te oprime ou que te rejeita se você não passa na prova. Se você inverte, causa até aversão. Causa A até pessoa aversão. nunca mais pega num livro, né? Exato. Então, a partir disso, como professora, eu fui estudando isso em oficinas de literatura, eu fui percebendo que era importante o livro ser prazer antes do dever. Então, tudo que eu tentei desenvolver foi em cima disso. E por isso o livro de pano é a partir de 3 anos de idade. E ele não é só um livro que você vira, ele tem mecanismos. Ele, por exemplo, não o caso do mas o Aulambão, você prende a perna, prende a juba, tem botões, então ele trabalha zíper, botão, várias questões da coordenação motora fina. Então ele é educativo através da brincadeira, do lúdico, que é o correto, e que é o que o teatro também trabalha, você trabalhar conceitos, né? Aí eu fiz esse trabalho, eles me encomendaram, nunca imaginei que eu fosse ganhar um prêmio, qual foi a surpresa que ele ganhou um prêmio de melhor produção editorial e eu tinha 21 anos. Então foi uma surpresa maravilhosa, abriu muitas portas para mim. O que me influenciou a fazer poesia foi exatamente que eu comecei a ter imagens fotográficas, eu comecei a ter percepções imagéticas das cenas de rua. E isso, sendo carioca e tendo morado com bolsa de estudo nos Estados Unidos e por onde eu passei pelo Texas, eu passei por alguns lugares que tinha opressão com latinos, com negros e coisas, abrindo meus olhos para isso com 21, 22 anos, eu fui percebendo que eu tinha que falar disso, mas não como uma reclamação, como cenas de cinema onde eu registrava fatos que eu via, não era só meu sentimento, eram situações. Então, minha poesia, no primeiro momento, ela foi muito situacional. Eram cenas que eu via e ia registrando. Até eu tenho um aqui no Bom Retiro, que é sobre o baiano da feira, o baiano que vende fruta no carrinho de mão. Coisas de cenas de rua, coisas assim do tipo. Até tem um poema que depois eu vou ler, que é Por Onde a Vida Corre, que é isso. Quer dizer, situações de rua, situações de vida, situações sociológicas e que você não tem como gritar, e aí você escreve um poema para você dizer, olha, isso está acontecendo aqui na nossa frente, o que a gente faz? E tentar buscar um pouco de poesia e encantamento nisso, porque eu acho que se você não emociona as pessoas, elas passam frias pela parte racional, elas não processam. Então, quando você emociona, e aquilo traz um apelo humanista, traz um apelo, poxa, poderia ser eu, meu vizinho, meu parente, meu afeto, não é justo, né? E aí a gente começa a perceber de outro lado. Não que a minha poesia seja panfletária, ela sempre foi veio de um viés de observação, mas é claro que para mim ela é muito imagética. Eu comecei a trabalhar literatura mais nos últimos 5, 6 anos, a questão mais da palavra só em si, e de trabalhar isso como trama, porque antes para mim era como se fossem retratos fotográficos na palavra, eu sempre trabalhei isso. E aí de um tempo para cá, eu mudei um pouco, esse livro novo que vai sair, que a gente vai falar sobre, ele é uma nova fase, porque ele trabalha a emoção, e antes eu não trabalhava muita emoção, eu trabalhava a visualização de um fato. E aí eu estou mudando um pouco agora. A visualização de um fato dentro de um sistema geográfico local, assim, o lugar e o fato. Mas eu penso isso também. Para mim, a poesia é a partir do olhar, né? O olhar é muito importante, né? E é isso, né? Às vezes o leitor, ele está lendo um poema de uma cena que ele está cansado de ver e nunca
se percebeu, né? Nunca processa aquilo como é. deveria. Eu também acredito nisso. É. Então vamos falar, já que Tá. você falou de prêmio, essa antologia, Brava Gente Brasileira em Terras Estrangeiras, Foi feito antes da novela, viu? Também, porque tem alguns trabalhos que eu fiz na vida, foi o Pavilhão, foi antes do filme Carandiru, foi um espetáculo teatral. Esse Brava Gente Brasileira é uma antologia que veio antes, depois veio a novela, então algumas coincidências da minha vida artística que tem alguns títulos, parece que a gente copiou, não, a gente fez na frente e depois fizeram. é de 2005, né? Eu acho que o mundo das ideias, né, como dizia Platão, fica lá em cima e puxa abaixo, várias pessoas percebem e fazem simultaneamente, né? Esse é de 2005, foi uma organização da Angela Bredas, que é uma jornalista que mora em Miami. Ela convidou pessoas, todos os estrangeiros que moravam fora do Brasil, e que cada um enviasse um poema, um texto sobre a sua visão de imigrante, né? Isso antes dessa situação que a gente está vivendo hoje. Você vê, infelizmente, só agravou isso com o Trump, e não só o Trump na França, em vários países. No mundo, né? No mundo, a gente está tendo esse problema sério hoje em dia com a questão do imigrante. Até aqui no Brasil, né, que a gente não tinha esse problema com imigrantes, hoje em dia a gente tem. Tem, porque a gente está recebendo refugiados, tem pessoas ainda que têm muito preconceito, não entende que a pessoa, quando é uma refugiada, ela não tem opção, ela não está fazendo aquilo porque ela quer, ela ao contrário, ela não tem para onde voltar. Então é uma questão sociopolítica muito grave, né? Eu acho que a gente tem, acho que tem que se solidarizar, porque a gente pode entrar um dia numa situação dessa, nunca se sabe amanhã de cada país. E sem esquecer, né, que o século XX, aqui no Brasil, foi montado de refugiados europeus. Né? Exatamente, como os Estados Unidos, é todo de imigrantes, por isso a grande contradição do Trump, porque foi um país feito de imigrantes, né? São essas coisas que a gente vê que a gente vive tempos temerosos, né? Força trabalhadora que vieram dos imigrantes, que exatamente porque não tem toda uma estrutura familiar já de quem está há 3 gerações no lugar, tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, mais do que o local. Então, na verdade, o imigrante, quando ele vem nessa situação, ele tem toda uma predisposição de adaptação e de trabalho muito forte, né? Então, isso tem que ser revisto, né? E aí fica outra coisa evidente, né? Que ninguém também vai ter preconceito com o italiano, com o português, né? Loirinho, bonitinho, né? Vai ter com o angolano, com o boliviano, haitiano, com o né? haitiano. A gente agora recebeu muitos do Haiti. Exatamente. E aí são outras questões também por trás, né? Mas vamos falar de coisa boa. Lê um poema. Tá bom. Eu vou ler um que é o América. Tá aqui. Ele foi feito em cima do poema América, do Allen Ginsberg, porque o Allen Ginsberg, para mim, foi um poeta que sempre me inspirou. Eu sou muito fã do Cláudio Willer, que é o especialista na geração Beats no Brasil, o tradutor oficial do Allen Ginsberg no Brasil. Nos anos 80, 90, eu tive a felicidade de conhecê-lo e aprender com ele. Então, quando eu fui morar nos Estados Unidos como imigrante e tive essa experiência lá, eu já era muito fã do Allen Ginsberg. Depois eu morei em São Francisco. E esse poema é exatamente em cima dessa poesia dele que está no Hall, que é aquele livro dele que é muito famoso. O Uivo, né? O Uivo, o Hall. Aqui no Brasil é o Uivo. E quem lê os dois poemas e comparar vai entender que esse meu poema é a continuidade, como se ele estivesse vivo na época que eu fiz. Eu fiz ele em 2002, quando eu estava nos Estados Unidos, e hoje em dia a gente está em 2017 e ainda é muito parecido. Vocês vão ver, parece que eu fiz esse poema ontem. Não. Né? E ele tem muitos anos já, e já é também muito posterior ao que Ginsberg já falava, e ainda assim, quer dizer, você imagina como ele foi libertário na época dele, até ele foi professor universitário também, de passar essa mensagem pungente da importância que é da gente reavaliar essas questões sociológicas e sociopatas. Eu acho que também trabalha essa questão da sociopatia, né? Que a gente às vezes passa desapercebido nessas questões dessas doenças dentro do social, né, que a gente não deveria propagar. Vamos lá. Então, é América pós-Ginsberg. América de americanos e de esquinas que falam as línguas dos mexicanos, árabes e indianos, orientais, brasileiros e cubanos. América de fast foods, de shoppings e outdoors, de estacionamentos para vans, de hollywoodianas notícias sensacionalistas, de fast presence e next future, de jeans para todos os momentos e da busca por encantamento. América de paisagens naturais,
e de cenários artificialistas, com leis diferentes para cada estado, com fantasia de luxo e ilusão, colorindo o dia a dia do assalariado que faz a nação. América de americanos, de irlandeses, de escoceses, de britânicos, tem por vizinhos os canadenses e também faz negócios com os australianos. América de ídolos e de comuns, de atletas, artistas, jardineiros e diaristas, ou mesmo de políticos ativistas. De moedas que compram alguma coisa e de cassinos que fazem um dia milionários. América de todos os salários. América do consumidor, do desenvolvimento da medicina, que enriqueceu o doutor, da NASA, do índice Dow Jones, do benefício empregatício do seguro de vida, do cartão de crédito e do marketing especializado. América dos doutorados. América das estações de esqui, do deserto da Rota 66 e das praias dos surfistas, dos parques aquáticos, dos estúdios e atrações turísticas. América que se conquista. América da informação, da computação, de centenas de canais de televisão, de jornais, websites no Silicon Valley, estúdios de gravação e música para todo tipo de emoção. América do sincero e do sofista. América do slogan e do jargão. América futurista. América das prostitutas, das dançarinas exóticas, do sexo proibido rondando as esquinas e da libido escondida nos biquínis de tamanho grande. América do playboy, do super-herói. América anarquista, América feminista, América capitalista, América quase nazista. América das drogas acessíveis em dólares e dos testes antidrogas para conseguir trabalho. Da liberdade controlada pela força do dinheiro, que modifica todos, aos poucos, por inteiro. América dos enlatados, América de caminhos e atalhos, de homossexuais e de mães solteiras, de democratas e liberais e de republicanos, de famílias ricas e tradicionais e de religiosos puritanos. América de americanos. América de judeus, de muçulmanos, de cristãos, de budistas e de pagãos. América do Norte. América da sorte. América das armas de morte. América dos soldados de guerra com menos de 21 anos, das gangues dos bairros e dos ataques terroristas. América de violência e dos extremistas. América de caucasianos, asiáticos, africanos, árabes e latinos. América que busca o caminho de ser pátria e mátria para todos esses tipos de meninos. América, destino de muitos destinos.